Pessoal, qual que é o objetivo da palestra de hoje? Ajudar vocês a criarem uma rotina de alta performance, aprenderem a aumentar a produtividade para fazer com que as coisas aconteçam mais rapidamente na vida de vocês. E eu começo a apresentação de hoje com uma pergunta que é bastante comum e que todos acabam se fazendo no dia a dia. Você acha que falta tempo para você? Muitos provavelmente vão responder que sim. Hoje é comum quando a gente pergunta, se encontra uma pessoa e pergunta, tudo bem com você? Normalmente o que a pessoa responde? Corrido. A gente tem sempre essa sensação de que falta tempo, tem muita coisa para a gente fazer, a gente acaba não conseguindo encaixar tudo isso no nosso dia. Mas eu vou deixar uma frase aqui que, se vocês tiverem algo para anotar, eu encorajo vocês a anotarem, que talvez faça vocês enxergarem de uma nova maneira o tempo. Essa frase é de um diplomata francês e diz o seguinte: o tempo é a única riqueza distribuída igualmente a todos os homens. A cada um são dadas precisamente 24 horas a cada dia que passa. Ou seja, o que falta não é tempo, pois todos nós temos as mesmas 24 horas a cada dia que passa. O que falta às pessoas é organização, disciplina e foco. Saber fazer o tempo render mais, produzir mais. Então, você dizer eu não tenho tempo, isso é incorreto por definição. Quando você diz eu não tenho tempo para alguma coisa, na verdade você está querendo dizer que essa coisa não é prioridade para você, porque aquilo que é realmente prioridade você encaixa, porque não existe, então, o termo eu não tenho tempo, é incorreto por definição. E como é que a gente faz, então, para maximizar a nossa produtividade e fazer com que ela renda mais? Só há duas formas para você produzir mais. A primeira delas é trabalhar mais horas. A segunda, muito mais interessante, é trabalhar mais inteligentemente. E por que isso é tão importante? Porque trabalhar mais horas gera estresse e fadiga. Além do mais, o dia só tem 24 horas e você é só um. Se você ficar trabalhando mais para produzir mais, vai chegar num limite e daquele limite você não consegue passar. Já se você trabalhar mais inteligentemente, além de produzir mais, você vai conseguir gerar tempo livre e motivação. E como é que a gente faz isso? Através de um princípio chamado princípio 80-20 ou princípio de Pareto. O que diz esse princípio? Ele diz que de tudo aquilo que você faz na sua vida, existe uma pequena parte das suas atividades que correspondem a 80% dos resultados que você obtém, enquanto todo o resto que você faz é secundário, é trivial, não adianta praticamente nada. Ou seja, das suas atribuições, das coisas que você faz no seu trabalho, existem aquelas poucas coisas que são realmente fundamentais e realmente trazem resultados, enquanto as outras são mais distrações, demandas e muitas vezes perda de tempo. Então, para ilustrar isso aqui de uma maneira mais visual, imagine que você tem uma lista com 10 tarefas. E aqui eu não estou me referindo propriamente a uma lista com 10 tarefas, mas o que essa lista simbolicamente representa? Todos os seus afazeres. Imagine então que, se você tem essa lista, os dois principais itens dessa lista mais importantes vão trazer 80% dos seus resultados, enquanto todo o resto é praticamente trivial. Aqui não se atenha muito à questão do 80-20, esse é o nome do princípio, mas essa proporção nem sempre é exata, ela pode ser 30-70, pode ser 10-90, pode ser 1-99. Mas isso significa dizer que os dois itens mais importantes dessa lista simbólica, que representa tudo aquilo que você tem para fazer, vale 4 vezes todos os outros combinados. Daí, qual que é o grande erro das pessoas? E por que falta tempo? E por que as pessoas são tão improdutivas? Porque elas chegam para trabalhar e, em vez de focar naquelas duas coisas que iriam trazer o maior retorno, elas acabam se distraindo com coisas simples, fáceis e agradáveis de fazer, em vez de ter que encarar
aquilo que normalmente é o mais difícil, que vai trazer mais retorno. Então a pessoa chega para trabalhar, em vez de encarar a primeira coisa do dia, aquilo que realmente traria um retorno e tornaria o dia dela produtivo, ela acaba respondendo e-mail, seguindo com demandas secundárias. Então aqui está uma diferença clara entre o que é se ocupar e o que é produzir de verdade. Muitas vezes as pessoas se ocupam para criar uma ilusão de que estão produzindo. Então a dica é, quando você não está trabalhando em suas prioridades, você está sempre ocupando o seu tempo. Você está apenas ocupando o seu tempo. Então eu trouxe essa imagem aqui dos hamsters na gaiola para ficar bem marcado mesmo que movimento não significa progresso. Você pode fazer uma série de coisas ao longo do seu dia, cumprir várias tarefas e ainda assim não ter realizado nada de significante ao final do seu dia. Por quê? Porque você não deu nenhum passo em direção à sua meta, você não avançou. Então, uma dica que eu costumo dar é pergunte-se 3 vezes por dia. Faça um exame de consciência. Eu estou sendo produtivo realmente ou estou apenas ocupando o meu tempo? Aqui a gente entra na definição de eficiência e efetividade. Qual que é a diferença de uma para outra? É importante que você saiba claramente essa distinção para que você não caia na armadilha que eu vou citar logo adiante. Eficiência é você realizar uma tarefa, importante ou não, rápida e economicamente. E eu ênfase aqui para o importante ou não. Já efetividade é realizar tarefas importantes que lhe aproximam das suas metas. E como diz Peter Drucker, o pai da administração moderna, fazer as coisas certas é mais importante do que fazer as coisas direito. Não há nada mais inútil que fazer com grande eficiência algo que não deveria ser feito. E essa é a grande sina de tantas pessoas. Fazem com bastante eficiência coisas irrelevantes, coisas que não deveriam estar sendo feitas. Ela deveria estar investindo a sua energia em outras coisas. Então, a grande questão é como você faz para obter essa clareza de aonde estão esses 20% daquelas coisas mais importantes que vão te trazer todo o resultado praticamente. Através de uma clareza. Por isso, clareza do quê? Clareza das prioridades, da onde você quer chegar, quais são as suas metas e do que vai fazer você chegar e alcançar as suas metas. Então, tenha sempre clareza da onde você quer chegar. Sem isso, todo o resto é inválido. E comece sempre com um fim em mente. Se eu perguntar a você qual que é a sua meta atualmente, a sua principal meta, você saberia me dar uma boa resposta para essa pergunta? Qual é a sua principal meta atualmente? Não adianta ter uma ideia vaga, um objetivo genérico. Estou falando de uma meta clara e específica. Se você não tem essa clareza ainda, sua primeira função deveria ser descobrir. Por quê? Quem não sabe o que está perseguindo não identifica o que encontra. É importante que você tenha sempre um ponto que você esteja perseguindo. E aí que entra a questão da clareza das prioridades. Se você trabalha numa empresa e você tem um líder, é importante que as tuas prioridades sejam as prioridades do seu líder. Essa é a melhor maneira de você agradá-lo e crescer rápido na empresa. Estar em sintonia com as prioridades dele e da empresa. Aqui estão os 20% que vão trazer 80% dos resultados. Por isso, quando uma empresa tem essa clareza, tanto entre os subordinados quanto entre os líderes, o foco, a produtividade é muito maior. Infelizmente, o que acontece é justamente o contrário. O líder não sabe normalmente quais são as próprias prioridades. O líder não sabe quais são as prioridades ou quais deveriam ser as prioridades dos subordinados. Os subordinados também não têm clareza daquilo exatamente que o líder espera deles como prioridade, e essa falta de comunicação drena totalmente a produtividade sua e da empresa. Então,
Uma boa pergunta, se você chegasse agora para o seu chefe e perguntasse, chefe, o que faria eu merecer um 10 na sua avaliação? Se tivesse uma avaliação aqui na empresa e eu perguntasse para o seu chefe, olha, o que faria você dar uma nota 10 para esse subordinado? Dificilmente seu chefe teria essa resposta pronta também, porque nem ele tem essa clareza normalmente. Mas é importante que você converse, que você se alinhe, para que estejam sempre todos na mesma página e que as prioridades estejam claras. Uma vez que elas estejam claras, vocês podem concentrar esforços em cima delas e utilizar muito melhor o tempo e render muito mais, aumentar exponencialmente a sua produtividade. Por isso, produtividade também é uma questão de boa comunicação. Tem uma frase do David Ogilvy que eu gosto bastante, que é: comunicação não é o que você diz, mas o que o outro entende. Se você não tem clareza do que é esperado de você, da empresa, como prioridade, pergunte ao seu líder, pergunte ao seu chefe. Tenha isso claro que você vai ter muito mais eficiência e efetividade no uso do seu tempo e do seu trabalho. Por isso, essa palavra de 4 letras, foco, é tão importante. Vocês vão ver agora o que significa foco. Tem um vídeo, deixa eu ver se aparece para vocês, se vocês vão conseguir enxergar e ouvir. Ele vai carregar. Vamos falar sobre foco. Se você não conseguir ouvir por uma questão do áudio, não tem problema. Pode ser sem áudio também. Mas esse é um teste. Eu quero que você preste bastante atenção nesse teste. Vai começar. A pergunta é a seguinte: quantos passes o time de branco dá com a bola? Começou. Parou. The answer is 13. Resposta 13. Mas a questão não é essa. Você viu um urso dançando Michael Jackson nesse vídeo? Se eu te falasse que tinha um urso dançando Michael Jackson, você acreditaria? Ou seja, a moral dessa propaganda: é fácil não enxergar aquilo que você não está prestando atenção. O seu foco, ele pode ser facilmente manipulado. Então, quando eu falo em foco, o que eu quero dizer? Muitas pessoas acham que foco é concentrar apenas a energia em algo. Eu já gosto de uma definição de foco significa dizer não a muitas coisas, se blindar contra uma série de distrações, criar barreiras para poder se concentrar naquilo que realmente importa. É você ter um esforço proativo para se livrar das distrações e das armadilhas que vão tentar tirar você do foco no seu objetivo. E por que é tão fácil você perder o foco? Ou melhor, porque as pessoas têm tanta dificuldade em conseguir manter o foco? Por causa de sabotadores. Vou falar um pouquinho sobre eles agora. Imagine que isso aqui foi tirado de um livro do Tim Ferriss que eu gosto bastante. Se você for numa empresa nos Estados Unidos e pedir para produzir 20 camisetas, vamos supor que o custo dessas 20 camisetas seja de $300. Se você pedir 3 camisetas numa dessas que imprimem camisetas, fazem camisetas personalizadas, o custo das 3 vai ser de $300 também. Ué, mas como que 3 camisetas podem custar o mesmo tanto que 20 camisetas? Aí que entra a questão. Olha a diferença de custo unitário, 15 para 100. Por quê? Porque o custo não é a camiseta em si, é o custo do setup da máquina, de toda a preparação para começar a imprimir a arte e na gráfica dessas camisetas. Ali que realmente está o custo. E por que eu trouxe essa metáfora? Pelo seguinte: quando você começa a trabalhar, o seu índice de produtividade, ele não é alto. Você precisa de uma energia de ativação para alcançar um alto índice de produtividade.
Aí sim, você chega ao ápice e depois de um tempo, essa tua energia, você não consegue sustentar isso para sempre, há uma perda de rendimento. E daí você reinicia esse ciclo, ou seja, a sua performance também funciona em ciclos. O grande problema qual é? A pessoa começa a trabalhar para ver e-mail. Daí ela desliga tudo, é como se fosse a fábrica, a máquina ali que produz as camisetas. Desliga tudo, tem que preparar tudo de volta. Daí ela começa a trabalhar de novo. Quando chega no ápice da produtividade, onde a partir daquele instante ela seria extremamente produtiva, o que acontece? Ela para dar uma olhadinha no WhatsApp só. Volta tudo novamente. Começa a trabalhar de novo, quando está no ápice da produtividade, sendo bem produtiva, toca o telefone. Por mais que seja uma ligação de 1 minuto, não é 1 minuto que você perde. É como uma camiseta, não é uma camiseta, não é 1 minuto. Existe um custo oculto que drena a sua produtividade, que muitas pessoas acabam não percebendo, que é o custo da interrupção, o custo do desfoque. Você perde toda essa etapa de energia de ativação e você acaba nunca conseguindo ser produtivo porque você está sendo constantemente interrompido. Deixa eu só tomar uma água. Então, cuidado com os sabotadores. Por isso que eu gosto de uma teoria que divide a sua produtividade em blocos de tempo. Em vez de ser, por exemplo, 2 grandes blocos de tempo, como as pessoas costumam trabalhar, um das 8 ao meio-dia e outro das 2 às 6 da tarde, não. Quebre isso em vários blocos de tempo para você ter uma eficiência muito maior. E em relação a e-mail, eu sou bastante contra, não contra o e-mail em si, eu sou contra ficar respondendo e-mail e achar que você está produzindo ou ficar parando para responder e-mail conforme eles chegam. Nesse mesmo livro que eu tirei a história das camisetas, tem uma dica em relação a como você lida com os e-mails que pode realmente triplicar a sua produtividade. Não é que funcione para todo mundo, não é qualquer empresa que aceitaria algo assim, mas se você tiver condições de chegar perto disso, eu garanto para você que você poderia ter uma produtividade muito maior. Qual que é a técnica? Eu faço isso, tá? Eu acesso e-mail 2 vezes por dia normalmente. Eu não acesso mais do que isso. Uma vez às 10 e uma vez às 4. E se você precisar justificar, aqui tem até um template. Prezados colegas, devido à alta carga de trabalho, atualmente eu estou checando e respondendo e-mails apenas 2 vezes ao dia, às 11 e às 16. Se você necessitar de algo urgente, por favor, assegure-se que é realmente urgente, que não possa esperar até às 11 ou às 16. Por favor, contate-me via telefone no número tal. Obrigado pela compreensão. Meu objetivo é aumentar minha eficiência e a efetividade para poder melhor servi-lo. Isso vale tanto para o seu chefe como para os seus clientes. Quando se o chefe exige uma resposta imediata, como eu falei, não são todos, mas eu acho uma grande perda de tempo essa questão de uma resposta imediata. Mesmo porque quando é uma coisa realmente urgente, a pessoa não manda o e-mail, a pessoa liga, a pessoa faz chegar em você alguma comunicação imediata. E-mail é um péssimo veículo para você comunicar uma urgência. Então, e-mail grande. E aqui entra também o WhatsApp e todos os afins que fazem com que você se interrompa constantemente e nunca atinja um alto índice de produtividade ao longo do seu dia. E a pessoa que está sempre com compulsividade por e-mail, eu também acho que é uma questão de fuga, um tipo de fuga. A pessoa não quer encarar aquela tarefa difícil, complexa, mas que traria maior resultado para ele, e por causa dessa, entre aspas, preguiça mental, ela fica no e-mail, na ilusão de que está produzindo e acaba não avançando. Então, lembre-se disso e tome cuidado com os sabotadores. Depois, single tasking versus multitasking. Qual que você acha que é melhor? Qual que você acha que é mais eficiente, mais produtivo? As teorias mais modernas afirmam que é o single tasking. Não adianta você fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e não fazer nenhuma bem. Somente quando você concentra a sua energia em algo único e bem importante que os resultados aparecem, que a sua produtividade cresce.
Por quê? Porque existe um custo, como a gente viu antes, para cada troca de tarefas. Se você faz várias coisas ao mesmo tempo, você está diluindo o seu esforço entre várias atividades e não chegando a lugar nenhum. É como dar um passo em 100 direções, ao invés de dar 100 passos em uma única direção. Claro que há exceções. Por exemplo, quando existe a combinação de uma tarefa de baixa complexidade, como dirigir, por exemplo, onde você pode estar com uma atenção em outra coisa, é um desperdício você estar simplesmente no trânsito, parado, dirigindo e perdendo o seu tempo. A pergunta inteligente é: como eu poderia fazer para transformar o meu carro em uma universidade sobre rodas? Como é que eu poderia aproveitar esse tempo para aprender, para me desenvolver? E aqui eu trouxe exemplo de... Aqui são alguns dados, já estão um pouquinho defasados, mas a tendência é que isso aqui tenha piorado ainda mais. Imagine então que o paulistano gaste... E aqui em Curitiba, claro que não é tão ruim, mas o fato é que as pessoas gastam muito tempo no trânsito. Você mesmo vai ver quanto tempo você perde, seja no carro, no ônibus, enfim. Quase 3 horas por dia. Isso significa 648 horas por ano, que significa 3 vezes o tempo de um curso de inglês. Ou seja, você poderia completar 3 vezes um curso de inglês com o tempo que você gasta no trânsito por ano. Então, uma dica que eu gosto: tenha podcasts, tenha entrevistas, tenha palestras, tenha várias coisas, programe já, deixe já uma playlist, deixe já organizado uma série de coisas que você possa ficar escutando, e enquanto você está no trânsito, lavando louça, arrumando a casa, caminhando, aproveitar esse momento. Audiolivro, nossa, audiolivro então é uma coisa fantástica, você poder ver, ler. Isso aqui eu falei do curso de inglês, mas quantos livros através do audiolivro você não poderia ler se você simplesmente criasse a disciplina de toda vez que estivesse no trânsito, estivesse escutando um audiolivro. Então, disciplina. Disciplina, para mim, disciplina é poder. Um grande poder. Quem tem disciplina tem o poder de perder peso, de ganhar mais dinheiro, de transformar seus hábitos. Ou seja, é até uma concorrência desleal em relação àquele que não tem disciplina. A minha esposa, ela acorda, por exemplo, 6 horas da manhã e sai correr. Ela não nasceu assim. A disciplina não é algo que você nasce ou não nasce. A disciplina, ela é adquirida, ela é uma habilidade. E como qualquer habilidade, ela pode ser adquirida com o tempo. Então, desenvolvam essa habilidade tão preciosa e saibam que quanto maior a sua disciplina, maior o seu poder de realização na sua vida. E aqui entra uma pergunta, então, falando sobre disciplina. Responda agora: quantos livros você acha que você leu nos últimos 12 meses? Se você lesse, porque normalmente a desculpa das pessoas é: eu não gosto, ou eu não tenho tempo, ou uma série de coisas, mas se você lesse 10 páginas por dia, e todo mundo consegue achar tempo para ler 10 páginas de um livro nas 24 horas que existem em cada dia. Se você lesse só 10 páginas, não precisaria mais do que isso, mas mantivesse a consistência ao longo de um ano, você teria lido 20 livros em um ano. Você leu 20 livros nos últimos 12 meses? Dificilmente, porque isso é 10 vezes a média brasileira. Ou seja, o problema não é falta de tempo na sua vida para ler, é falta de disciplina. E falando agora especificamente de produtividade. Imagine que no ranking da produtividade, o Brasil, um brasileiro, aqui, essa The Conference Board, eles têm um índice onde eles, olha, quanto vale a hora do trabalhador brasileiro? No Brasil, essa hora vale 10 dólares. Quanto você acha que vale na Noruega? 75 dólares por hora. Ou seja, a mesma hora de um norueguês vale 75 dólares, enquanto a hora de um brasileiro vale 10. E aqui é uma quebra de paradigma. Não importa quanto tempo você trabalha, o que importa é o ROI. ROI. O que é isso? É uma sigla inglesa para retorno sobre o investimento que você oferece. Ou seja,
A empresa, ela está muito mais preocupada com o seu ROI, o retorno sobre o investimento que ela faz no seu salário, o quanto você rende em nome desse investimento, do que com propriamente o número de horas. Porque tem pessoas que trabalham muitas horas, mas não produzem nada. Então, do que adianta? A hora que você muda o foco para, em vez de trabalhar mais, produzir mais, entregar mais, dar mais retorno sobre o investimento que fazem no meu trabalho, a forma de enxergar muda e você muda a sua rotina e a sua produtividade. E você? Se o brasileiro rende 10 dólares e o norueguês 75, quanto você acha que você rende? Você já parou para pensar? Quanto vale a minha hora? O objetivo é que você tenha uma hora, conforme o passar da sua carreira e você for crescendo, que ela valha cada vez mais. Então, faça esse exame de consciência e pergunte, quanto vale a minha hora de trabalho? Pessoas de sucesso têm uma hora que vale muito. Pessoas que sobrevivem, que estão sempre em dificuldade, têm uma hora que vale muito pouco. Para ficar mais claro, eu trouxe um exemplo aqui do call center. Imagine então uma situação onde duas pessoas trabalham com vendas, o Pedro e a Ana, em call center. Ambos fazem uma rotina das 10 às 16 horas, ambos fazem 60 ligações e nessas 60 ligações tem uma média de 6 vendas. Então imagine que esse é o trabalho de cada um deles. Ambos, tanto o Pedro quanto a Ana, querem aumentar o número de vendas. O Pedro, para fazer isso, o que ele faz? Ele passa a trabalhar das 10 às 18. Então, assim, ele consegue fazer 80 ligações e de 6 vendas, ele pula para 8 vendas. Aumentou? Aumentou. Já a Ana é mais inteligente nesse aspecto e decidiu, ao invés de trabalhar mais horas, ela percebeu que existem algumas janelas de tempo onde as ligações, lembra do princípio de Pareto, onde as ligações são muito mais efetivas e retornam muito mais vendas. E ela percebeu que as ligações das 8 às 10 e das 18 às 20, que seria mais ou menos o momento de trânsito das pessoas entre a casa e o trabalho, ou vice-versa, ou o começo, tendem a responder muito melhor as ligações nesses horários, e ela resolveu concentrar as ligações dela nesses horários. Então, ela passou a trabalhar sim, e daí, nesse período ainda por cima, 4 horas, ela resolveu melhorar o script dela. Então, em vez de fazer 40 ligações que ela faria seguindo a mesma média, ela melhorou um pouquinho e em 4 horas ela faz agora 50 ligações. Por quê? Porque ela está mais focada e ela não cai em distrações. Ainda, ela escolheu se desenvolver. Ela investiu em melhorar as técnicas e os scripts de venda dela, aumentando a conversão, onde com essas 50 ligações, ela faz 16 vendas. Ou seja, o Pedro trabalha mais horas, 8 horas, o dobro dela, e faz metade das vendas. Enquanto ela trabalha 4 horas e faz o dobro de vendas do Pedro. Em uma crise, se a empresa precisar demitir, quem você acha que ela vai demitir? O Pedro ou a Ana? Logicamente o Pedro. Ah, mas ele trabalha mais horas. Isso interessa nesse ponto? A empresa está preocupada com quem trabalha mais horas ou com quem vende mais. Por isso, a importância de você ter sempre o foco em resultado. Princípio de Pareto. E o tempo? Imaginem que o tempo de vocês é dividido em 4 quadrantes. Essa matriz aqui é bem importante. Prestem atenção e tomem nota, por favor. Primeiro quadrante, aqui ó, a gente tem o eixo do urgente e o eixo do importante, tá? Então, o primeiro quadrante é aquilo que não é urgente e não é importante. Isso a gente chama de quadrante da distração. O que é? É você ver o WhatsApp, é você estar na internet, no celular, vendo TV, enfim. Coisas que você faz no seu tempo que são apenas distrações. Depois, a gente tem aquilo que é urgente, mas não é importante. Por exemplo, aí é o quadrante da ilusão. Se você passa muito tempo nesse quadrante, você tem aquela sensação de que você correu o dia inteiro, fez um monte de coisa, mas ao mesmo tempo não fez nada. Respondeu uma série de urgências, mas que não eram importantes. Depois, a gente tem um quadrante do urgente e do importante, que muitas pessoas acham que é o principal. E na verdade não é. Esse é o quadrante da demanda. E por que ele não é o principal? Porque ele tem um efeito colateral muito grave.
Se você passa muito tempo nesse quadrante do urgente e do importante, onde são coisas importantes e urgentes ao tempo todo, ele gera estresse. Enquanto que o quarto quadrante, aí sim eu considero o mais importante, é o da realização, onde as coisas não são urgentes, mas são importantes, coisas que aproximam você da sua meta, coisas que fazem você avançar. E esse quadrante tem um efeito benéfico que ele, ao invés de estresse, ele gera motivação. Então, não quer dizer que você tenha que passar todo o tempo no quadrante da realização. Isso seria irreal, irrealista. Todos nós passamos tempo em todos os 4 quadrantes. Eu passo na distração, na ilusão, na demanda e na realização. A grande diferença está na proporção que você passa em cada um deles. Pessoas de sucesso tendem a passar de 60% a 80% do tempo com atividades de alto valor, que seriam os 2 quadrantes da direita, da demanda e da realização. Não adianta você achar que você vai fugir de algum deles. Você vai passar em todos. Agora, se você passa mais tempo na distração e na ilusão, não seria de se espantar se a sua vida não estivesse avançando, se você estivesse parado. É natural. Pessoas que avançam são aquelas que investem bem o tempo. O tempo dessas pessoas é valioso. Então, elas estão sempre nos quadrantes da demanda e realização. Planejamento. Agora eu vou terminar aqui com uma técnica que pode ajudar bastante vocês também. Se vocês estiverem tomando nota, anotem bem essa técnica que pode fazer grande diferença a partir de agora. Para cada minuto planejado, você ganha 10 minutos na execução. Essa frase é de Brian Tracy, um grande especialista americano, e aqui está o maior erro das pessoas. A pessoa chega e começa a trabalhar. E por que isso é um grande erro? Porque se você simplesmente chegar e começar a trabalhar, abrir seu e-mail, começar a responder e resolver problemas e responder demandas, você já começa o seu dia desfocado e sugado por essa série de demandas e distrações que vão acabar acontecendo. Então, se você puder levar só uma coisa dessa palestra, que seja isso. Quando você ir para o trabalho, chegar no trabalho segunda-feira, por exemplo, não caia na tentação de simplesmente chegar e começar a trabalhar. Segure esse ímpeto e antes de começar a trabalhar, invista 5, 10 minutos em planejar o seu dia e elencar claramente quais são as suas prioridades. E para isso tem um método. Um deles, que eu gosto bastante, primeiro é Download Your Brain, que significa, de preferência, na noite anterior. Então, faça essa experiência. Nesse domingo, comece uma semana diferente. Comece um novo ciclo para a sua vida e para a sua produtividade. Em vez de repetir o que você fez na semana passada, de simplesmente ir dormir e começar a trabalhar na segunda, reserve um momentinho nesse domingo e faça esse exercício. Download Your Brain significa colocar tudo o que você tem que fazer no papel. Tudo, tudo, tudo. Sem pensar o que é importante no começo. Agora não pense nada. Pense simplesmente todas as coisas que você tem para fazer e coloque no papel. Por que é tão importante você colocar no papel? Porque o cérebro, ele é uma excelente ferramenta para você raciocinar, ter ideias, pensar, mas ele é uma péssima ferramenta para você armazenar. Toda vez que você está guardando aquilo que você tem que fazer na memória, isso gera uma espécie de fadiga, de estresse, onde você fica sempre tenso. Será que eu tenho que fazer isso, aquilo, não posso esquecer disso? E quando você coloca tudo no papel, isso dá um relaxamento natural. Puf, saiu do cérebro, está tudo aqui armazenado no papel. Por isso que é importante que seja na noite anterior, porque isso vai fazer com que você durma melhor, mais relaxado. Então, pegou no domingo de noite, reserva 5 minutinhos para fazer isso. Pega um caderninho, é importante que seja sempre no mesmo lugar, senão você se perde. Senão você anota no celular, depois no e-mail, depois no Outlook, depois num papel. Tenha um caderninho que seja fácil de transportar e coloque tudo nele. A partir disso, aqui está o método AI. Então imagine que tem as letras A a E. Isso aqui é a parte da prioridade, a parte da priorização. Então imagine que a letra A é aquilo que é mais importante, coisas que você absolutamente deve fazer. A letra B são coisas que você deveria fazer, são coisas importantes. A letra C
seria bom que você fizesse? Então vai descendo um nível. A letra D é de delegar, ou seja, você dá uma forma, mas eu não tenho assistente, não tenho secretário, não sou chefe. Sempre há uma forma de você delegar tarefas secundárias para poder fazer o melhor uso do seu tempo. E a letra E é aquilo que você deve eliminar. Aqui, muitas vezes, a chave da tua produtividade não é o que mais você deveria começar a fazer. Talvez a chave para expandir a sua produtividade e criar uma rotina de alta performance é o que você deveria eliminar da sua vida que está causando prejuízo. Tem um amigo meu que estou dizendo que essa técnica funciona para todo mundo, cada um vai encontrar a sua. Mas uma técnica interessante que um amigo meu usa, ele pega o celular, aqui, aplicativo do Facebook, e deleta o aplicativo do Facebook. Na segunda-feira, simplesmente deleta. Daí na sexta-feira ele vai na App Store ali e baixa novamente. Por quê? Porque daí ele não tem a tentação de ficar parando o trabalho dele, o dia dele, para ficar vendo o Facebook. No caso dele funciona e é uma dica interessante, mas é um esforço proativo para você eliminar uma série de distrações. Uma coisa que aí sim eu recomendo bastante é você tirar as notificações do WhatsApp. Porque é uma tentação muito grande você ficar com o celular tocando ou vendo, você para ver mensagem e daí lembra da energia de ativação, da produtividade. Corta isso. Quer ver o WhatsApp? Veja, mas reserve um blocozinho de tempo ali, sei lá, uma vez no meio da manhã, você para 5 minutos, vê todas as mensagens, responde, tem que ver, depois você vai ver só depois do almoço, daí uma vez à tarde, uma vez à noite. Ou seja, defina blocos para você ver de tudo de uma vez só. As mensagens, e-mails, WhatsApp e tudo mais, porque assim você não cai nesse risco de ficar parando toda hora e nunca atingindo um ápice de produtividade e tendo uma rotina extremamente improdutiva no trabalho. Ou seja, livre-se das tentações, elimine as coisas que estão te prejudicando. Agora na prática, como é que é? Imagine então que você foi lá, vai fazer o Download Your Brain, coloca todas as coisas que você tem que fazer. Uma vez que estejam todas no papel, você começa a colocar as letras. Então, comece ao contrário, comece pelo E. O que você deveria eliminar? Poxa, eu tenho que fazer tal coisa, mas isso aqui não está me levando a lugar nenhum. Então, eu vou cancelar isso aqui e vou deixar de fazer. Coloca o E, depois coloca o D. Tenta fazer um esforço de que maneira você pode delegar de alguma forma isso, ou automatizar. E coloca. Aí depois do D, você pula para o A. Então, por quê? O objetivo é primeiro você eliminar, tirar tudo aquilo que é irrelevante ou secundário, pode ser delegado, e aí sim, agora você foca no mais importante. Então, começa pelo A. Identifica onde estão os As nessa lista que você fez quando você fez aquele Download Your Brain, o B e o C. Tá? Uma vez que você faça isso, poxa, agora tem mais de um A, mais de um B, mais de um C. Como é que você faz? Você começa a colocar, então, A1, A2, que é o mais importante de todos, A2, que é o segundo mais importante, B1, B2 e assim por diante. Uma vez que você tem, então, essa lista, você passa agora a limpo e vale a pena, confie em mim. Poxa, passar limpo essa lista, tá? São 5 minutos que você perde que vão fazer uma diferença enorme na tua produtividade, nos seus dias. E se você tiver dias mais produtivos, você vai ter semanas mais produtivas. Se você tiver semanas mais produtivas, os seus meses vão ser mais produtivos. E assim, consequentemente, você vai ter uma vida mais produtiva se você tiver essa pequena disciplina de saber planejar antes de agir. Então, uma vez que você fez isso, agora você volta para a lista e você passa limpo, colocando já agora com ordem de prioridade. A1, A2, B1, B2 e assim por diante. Uma vez que você tem essa lista, vai ficar claro o princípio de Pareto. Por quê? Aqui, nesse A1 e A2, que estão as coisas que vão trazer praticamente todo o retorno, aquilo que você deveria focar 80% da sua energia. Por quê? É aqui que realmente interessa. Essas são as atividades que fazem você avançar. Não perca tempo com distrações na C enquanto você não tiver realizado a A. Então, comece sempre pela A, sempre. E logo pela manhã. Não deixe a sua energia se gastar durante o dia e deixar a A para o final, quando você já vai ter com a energia mais baixo e vai acabar procrastinando. Não. Comece sempre pela A e não comece uma B enquanto as As não estiverem concluídas. Ou seja, foque sempre naquilo que é
mais importante. Esqueça o resto. Faça concessões. Permita que pequenas coisas ruins aconteçam. O problema não é isso. O problema é justamente o contrário. O problema é você abrir mão das suas prioridades para atender demandas secundárias que surgem a todo instante e que vão tentar desfocar você daquilo que é realmente importante. Então, em vez de uma lista de tarefas que eu não acredito que funciona, tenha uma lista de próximas ações. Se você chegar para trabalhar segunda de manhã com uma lista dessa pronta, você chega no trabalho e você não tem que pensar o que você vai fazer porque você já fez isso na noite anterior. Você já tem um script pronto, priorizado na sua frente, é só executar. Você vai render muito mais no seu trabalho e rendendo muito mais no seu trabalho, qual é a grande vantagem? Você vai crescer muito mais rápido na carreira, você vai evoluir mais rápido. Enquanto as pessoas levam tempo, se arrastam, você vai estar focado, você vai ganhar mais dinheiro, você vai subir mais rapidamente na escada corporativa ou no seu próprio negócio ou na faculdade, ou seja a carreira e a profissão que você escolheu, você vai avançar muito mais rápido na sua vida se você tiver essa disciplina e esse foco. E para concluir, nesse livro, o Brian Tracy, que eu recomendo inclusive que vocês leiam, o título é Comece pelo mais difícil. Ele diz uma coisa, eu vou deixar aqui uma imagem que vai ficar marcada para vocês, e que eu quero que vocês levem isso para adiante, que está aqui o segredo da realização e da produtividade na vida de vocês, para vocês criarem uma rotina de alta performance. A frase é a seguinte: se você tem que engolir um sapo, não fique muito tempo olhando para ele. Que é justamente o contrário que as pessoas fazem, ficam procrastinando aquilo que realmente deveriam fazer e se distraindo com tarefas secundárias. E ele complementa: se você tem que engolir 2 sapos, comece pelo mais feio, ou seja, sempre encare o mais difícil. Tenha essa coragem de encarar o mais difícil, o mais chato, mas o que mais vai trazer resultado para você logo pela manhã, quando o seu índice de energia está alto. E além do mais, qual que é a outra grande vantagem de fazer isso? Se você tem por hábito começar já pelo mais difícil, se faltar energia para você no teu dia e a sua energia ela vai se esvaindo conforme o dia, ela vai acabando, você não tem a energia máxima, a vontade, o tempo, você tem que usar de uma maneira inteligente, estratégica a sua energia. Se você tiver por hábito começar sempre pelo mais importante, o mais difícil, se faltar energia no final do dia, o que vai deixar de ser feito são coisas secundárias, porque você já focou naquilo que era mais importante. Aí que está o segredo. O grande erro das pessoas está em fazer justamente o contrário. Chega, começa a responder e-mail, fazer coisas secundárias, enquanto o nível de energia está alto, e daí, quando precisam encarar o monstro, o sapo feio, o nível de energia já está baixo, deixam para amanhã, procrastinam e não avançam. Então, façam justamente o contrário. Método AE, eu falei aqui focado no trabalho, mas ele funciona para qualquer coisa. Seja para qualquer projeto que você queira colocar, um empreendedorismo, quer ter seu próprio negócio, quer ter um negócio paralelo, para sua vida pessoal. Isso aqui funciona também para você organizar uma rotina de treinos na academia, um tempo com o namorado, com a namorada, com a família, enfim. Tudo isso, esse método ele pode ser usado para qualquer, ele pode ser canalizado para qualquer área da sua vida. Então, não planeje apenas o dia, planeje a semana, o mês, o ano. Quanto maior for a sua capacidade de planejar adiante, maior serão os seus resultados, maior a sua capacidade de enxergar ali. Para concluir, eu quero que você saiba que se você tem uma rotina improdutiva, não é sua culpa. Essa é uma das habilidades que acabam nunca sendo ensinadas para a gente em todo o nosso processo de formação. A gente investe muitas horas de estudo, desde o jardim de infância até a faculdade, aprendendo uma série de habilidades técnicas, conhecimento técnico, mas acabamos nunca aprendendo e nunca ninguém ensinando habilidades comportamentais que fazem tanta falta e que são tão fundamentais, tão necessárias para o sucesso de qualquer pessoa. Quais são essas habilidades comportamentais? Você saber
ter uma meta clara, definir metas para a sua vida, saber planejar o seu futuro, saber se relacionar com as pessoas, transformar seus hábitos, saber autoconhecimento, conhecer seus... Você sabe, se eu te perguntasse agora, quais são os seus talentos naturais? Você saberia me responder? Quais são os seus pontos fortes? Com clareza? Dificilmente, porque essa é uma outra habilidade que a gente acaba nunca aprendendo. E Peter Drucker, que eu mencionei antes, ele fala: a excelência só pode ser alcançada através dos seus pontos fortes, dos seus talentos naturais. Dos seus talentos naturais. Ninguém alcança a excelência a partir daquilo que não tem aptidão, corrigindo seus pontos fracos. Em um mundo, e ainda por cima, em um mundo competitivo como a gente vive, você só vai alcançar o sucesso se você estiver entre os melhores. E você só vai conseguir estar entre os melhores focando naquilo que você é realmente bom. Mas essa é mais uma das habilidades que nunca ensinaram. Produtividade é outra. Então, dificilmente alguém ensinou você técnicas de produtividade, ensinou você a criar uma rotina de alta performance. Isso não está no nosso currículo e acaba fazendo muita falta. Então, agora que você tem uma introdução em uma palestra de 1 hora, eu quero que você saiba que você vai passar por 3 fases se você decidir aprofundar e perseguir um alto índice de produtividade, alta performance. A primeira fase é a que você estava. Você não estava fazendo nada dessas técnicas, então você estava sendo improdutivo. A segunda fase, e você vai passar por ela, é você está fazendo agora, mas você está fazendo errado. Então você continua improdutivo, porque você está tentando aplicar as técnicas, mas você ainda não conseguiu alcançar a produtividade. E você vai passar por esse caminho. Mas é necessário para que você chegue na terceira fase, onde aí sim, você está fazendo certo e está colhendo os resultados disso. Então, não se frustre se a partir desse momento você tentar colocar em prática tudo isso que eu falei e você dá uma patinada nesse início. É natural. Persista, mantenha o foco, tenha vontade de crescer rápido. As coisas não precisam levar décadas para acontecer na sua vida. Tem pessoas milionárias com 20 e poucos anos, tem pessoas que chegam ao sucesso muito mais rápido porque conhecem atalhos, porque são produtivas, porque focam naquilo que realmente importa e se livram de todas essas distrações e coisas que não valem nada. Então, aqui está o caminho inicial, um pontapé inicial para tirar você dessa inércia, para que a sua próxima semana não seja uma repetição das semanas anteriores, mas que você, e esse é o meu desejo e o meu objetivo com essa palestra, que você, a partir desse momento, comece a focar mais na sua rotina, nos seus hábitos e crie essa rotina de alta performance que vai acelerar o seu desenvolvimento e o seu caminho, a sua perseguição para o sucesso. Esse é o meu maior desejo. E se você tem interesse em desenvolver isso, essas e outras habilidades que eu mencionei, se você percebe realmente, o conhecimento técnico ele é muito importante, mas ele não é suficiente. As pessoas que alcançam sucesso são aquelas capazes de, além das habilidades técnicas, desenvolverem também as habilidades comportamentais, que são essas que eu mencionei. Mas como você faz para adquirir essas habilidades comportamentais? Deixa eu só mudar a posição da câmera aqui um instante. Aqui, pronto. Como você faz para adquirir essas habilidades comportamentais? Há várias maneiras. Crie uma rotina onde você lê todos os dias, vá atrás de livros, palestras, cursos, treinamentos. Mas se você quiser um método prático, passo a passo, eu criei uma metodologia de 10 semanas, um programa de coaching e desenvolvimento pessoal que tem como objetivo ajudar você a criar uma base sólida para iniciar um processo permanente de desenvolvimento focado em si mesmo, em alcançar a excelência de si mesmo, em se tornar a melhor pessoa que você é capaz de ser em todos os sentidos, para construir uma história e uma vida de sucesso, onde a partir desse momento, dessa base, você inicia esse processo de crescimento permanente e ali
daqui a muitos anos, em permanecendo nesse ciclo de crescimento, você vai construir um futuro totalmente diferente, uma vida com muito mais prosperidade e realização do que você teria se você simplesmente continuasse seguindo na inércia do dia a dia, respondendo a todas essas demandas externas e sendo regido por elas e não por aquilo que você realmente quer. Construir uma vida de plenitude, de realização e de sucesso, seja qual o significado que você queira dar para essa palavra. Então, se você quiser conhecer essa metodologia, é só você acessar o meu site, paulomachado.com, sem o .br no final, www.paulomachado.com, e você vai ser convidado a fazer uma sessão gratuita desse programa para você conhecer na prática, e ali você vai ver um programa de 10 semanas para você realmente focar no seu próprio desenvolvimento e iniciar um novo ciclo de crescimento com mais foco e direcionamento para a sua vida. Fica o convite. E na questão do coaching, as pessoas me perguntam bastante, eu não tenho mais feito atendimento 1 a 1. Agora porque eu estou focado nesse programa que eu quero distribuir para muitas e muitas pessoas, para ajudarem as pessoas a criarem essa rotina de produtividade e desenvolverem todas essas habilidades. Mas, se você, como uma retribuição pela sua participação, até pela retribuição à PUC também, pelo convite, mais uma vez, a participar do Fórum de Carreiras, eu vou oferecer uma sessão gratuita para você que quer aumentar sua produtividade, liberar seu verdadeiro potencial, uma ajuda para realmente definir o que você quer fazer com a sua vida, colocar foco, criar um plano de ação, se livrar dos sabotadores que estão impedindo você de alcançar as coisas que você quer e começar, a partir de agora, a construir uma nova história para o seu futuro. Então, eu vou oferecer uma sessão de coaching gratuita para a primeira pessoa que enviar um e-mail dizendo, eu quero uma sessão de coaching, para o seguinte endereço, contato@paulomachado.com, sem o .br no final. Então, a primeira pessoa que mandar esse e-mail vai ter uma sessão de coaching gratuita comigo, 1 a 1, 45 minutos via Skype, para a gente criar um plano e desenvolver, iniciar um processo de desenvolvimento permanente, e ali eu desejo que seja o início da construção de um futuro de muito mais plenitude e realização para a sua vida. Fica então esse convite, espero que eu possa ter levado valor para você e que a partir desse conhecimento que você acabou de obter, você seja capaz de transformar ele em ação e produzir resultados concretos na sua vida, a partir de agora. Muito obrigado pela atenção, um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Valeu, pessoal. Eu vou até ver se tem alguma pergunta no chat. Deixa eu pegar aqui, tem uma Poliane. Deixa eu pegar, tem uma mãozinha. Vocês não liguem, pessoal, que eu sou novo nessa questão de webinar aqui. Eu tô vendo que tem um chat, deixa eu aqui me virar. Depois pode deixar o nome do livro. Posso, claro. Inclusive, posso fazer melhor do que isso, pessoal. Olha só. No meu site tem um link que eu vou te colocar aqui agora no chat. paulomachado.com/livros. Tá? Esse livro e outros. Esse comece deixa aqui, comece pelo mais difícil, Brian Tracy. Esse livro é muito bom. E tem, nessa página que eu deixei aí, tem uma biblioteca com os melhores livros, e eu leio bastante, ali centenas de livros, uma seleção muito especial, que eu proponho um desafio. Se você ler todos esses livros, eu tenho certeza que você vai ser uma pessoa completamente transformada. Então, fica aí a dica de leitura do meu programa, dos melhores livros que eu recomendo sempre. As pessoas costumam me perguntar bastante, porque eu leio bastante. Inclusive, eu leio no Kindle, já tenho essa... Tem o meu livro também. Vou dar um outro presente, então, para o pessoal que está seguindo aqui até o final, que é o meu livro. Eu, com todo esse estudo de desenvolvimento pessoal, eu resolvi criar um resumo prático, eficaz, como se fosse um manual de coaching, um guia passo a passo para ajudar você a planejar a sua vida,
organizar a sua vida e planejar o seu futuro. Nesse livro que eu escrevi, ele não existe em versão impressa, ele existe só na versão digital na Amazon. Então, se você tem o Kindle ou no iPad, você pode na Amazon comprar. O título é O Verdadeiro Sucesso. É uma compilação assim, do melhor que eu pude adquirir em toda essa experiência, mas o Kindle é melhor por causa que é uma leitura mais agradável, né? Quem lê já no Kindle, esse tablet da Amazon feito para leitura, sabe qual que é a experiência. Mas nem todos têm, ou nem todos são acostumados a comprar na Amazon, então eu vou dar um presente para vocês que estão aqui acompanhando, que é o meu livro na versão PDF. Então, se você quiser, totalmente gratuito, se você quiser o meu livro completo, gratuito, mande um e-mail para mim, contato@paulomachado.com, que eu vou ter o maior prazer em enviar esse livro, que é, assim, uma compilação bem objetiva, prática. É o resumo que eu gostaria que alguém tivesse feito para mim lá atrás. Então, um material assim que eu coloquei só realmente o melhor do melhor de todos esses livros que eu pude ler, dessas horas de coaching, de toda a minha carreira. Tem uma parte também de uma autobiografia. É um livro realmente que é um projeto bem especial. O livro é a base do programa de coaching e desenvolvimento pessoal online que eu mencionei. A diferença é que o livro é a teoria e no programa online, através de sessões interativas, você vai ter exercícios, vídeos, desafios e vai ser convidado. Como é que surgiu esse programa? Eu peguei o livro foi lançado ano passado, e eu falei, o livro é legal porque ele dá a teoria, mas muitas pessoas acabam lendo e acabam deixando essa teoria armazenada na cabeça e acabam não colocando em prática. E o conhecimento aprisionado na sua cabeça não gera resultados. Então eu pensei, se eu fosse capaz de encontrar um veículo de gerar resultado na vida das pessoas através de uma ferramenta interativa, eu teria algo muito precioso nas mãos. Então, eu desenvolvi esse programa que está sendo cada vez mais aperfeiçoado, inclusive em breve eu vou fechar ele, não vai entrar mais ninguém, porque eu vou fazer uma nova rodada de melhorias, mas realmente é uma ferramenta, uma metodologia que eu mesmo criei, eu não vi ninguém fazendo nada parecido, focado na ação para criar resultados rápidos e imediatos na sua vida a partir de agora, através desse método interativo, onde eu vou estar através de vídeos guiando você passo a passo numa jornada de desenvolvimento pessoal e planejamento de vida. Tá bom, pessoal? Olha, então, se tiver alguma dúvida, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu fico à disposição, deixo aqui, ó, o meu site para quem quiser se conectar comigo. O e-mail que eu mencionei. Quem quiser me adicionar também no Skype, tá aqui. Que mais? LinkedIn, Facebook também, se vocês quiserem se conectar comigo, fiquem sempre à vontade. E é isso. Deixa eu só perguntar para o Fernando se tem mais alguma coisa. Tem uma coisa legal também, que é uma palestra bem interessante sobre essas habilidades. Tem a que eu dei aqui na PUC e vai ficar gravada também, mas se vocês estiverem buscando também palestras e materiais além disso, fiquem à vontade também para me mandar um e-mail, continuar essa experiência comigo. Como eu falei agora, essa questão do coaching eu já não atendo mais 1 a 1, mas, a não ser essa que eu ofereci para o primeiro que mandasse, mas através do programa eu acredito que vocês vão ter uma ferramenta muito preciosa para construir um novo futuro a partir de agora. Recebi a mensagem da Elaine aqui, ó, muito obrigado, Elaine. Fico feliz que as reflexões possam ter proporcionado aí um bom efeito em você e desejo sinceramente a Elaine e a todos vocês que acompanharam que realmente essa mensagem ela possa frutificar na vida de vocês, que vocês sejam capazes de transformar isso em ações e a partir disso construir um novo futuro de muita realização, sucesso, prosperidade, que infelizmente o que eu vejo hoje em dia são pessoas vivendo como zumbis. Assim, a pessoa acorda, trabalha o dia inteiro, dorme, para repetir tudo no dia seguinte, sem fazer a menor ideia daquilo que está perseguindo, o que ela quer para a vida dela, e infelizmente muitas vezes as pessoas vão para o túmulo e sem descobrir o que vieram fazer aqui. Não deixe que isso aconteça com você. A gente pode se encontrar daqui a 30 anos e você falar, Paulo, poxa, a partir daquele momento
foi um ponto de virada. Comecei a perseguir com mais foco, comecei a me preocupar com o meu próprio desenvolvimento. E enquanto que, infelizmente, muitas pessoas vão ver essa mensagem e vão voltar a fazer o que sempre fizeram, infelizmente, daqui a 30 anos, talvez, estejam na mesma, naquela vida zumbi de inércia. Não faça isso. Comece a construir uma vida de sucesso e realização, que a vida vale muito a pena ser vivida, mas essa vida que vale a pena ser vivida, ela passa por um caminho, que é o caminho do desenvolvimento pessoal. Somente a sua versão desenvolvida é capaz de alcançar o sucesso, é capaz de grandes realizações. Enquanto você não se desenvolver, o sucesso é inalcançável. Você pode ter tudo, se você realmente não tiver essa vontade de crescer, de encontrar a excelência de si mesmo, você vai ter, infelizmente, uma vida muito limitada. A boa notícia é que cabe a você, e aqui você está diante de uma oportunidade, começar agora a construir uma nova história e perseguir a melhor versão de si mesmo. Tá bom, pessoal? Então aqui, deixa eu só ver se o Fernando me escreveu alguma coisa. Não, tudo certo, Fernando. Fica o meu contato, espero ter podido contribuir. Um grande abraço a todos. Mais uma vez, obrigado a PUC pela oportunidade. Fico à disposição. As minhas portas estão abertas a vocês. Um grande abraço e, sinceramente, olha, desejo muita luz, muito sucesso e muita prosperidade no futuro de cada um de vocês. Um grande abraço.